Irmãos e irmãs, uma abençoada sexta-feira. Hoje, dia 9 de abril, oitava de Páscoa. O Senhor conduziu seu povo na esperança e recobriu com o mar seus inimigos. Aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai as redes à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, as redes e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se no mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu com eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, o Evangelho de hoje nos mostra a terceira aparição de Jesus. E da mesma forma que nós conversamos nas outras aparições, os discípulos continuavam com medo, com dúvida. Eles olhavam para Jesus e não tinham certeza se era Jesus. Jesus, como fez antes da crucificação, convidou eles para uma ceia, para comer, para se alimentar. Aproximou-se deles e fez o mesmo processo do início do chamado. Lançai as redes para a sua direita. E assim eles fizeram. Imagina aqueles discípulos como o coração deles encheu de alegria ao saber que quando puxassem as redes elas estariam repletas de peixes. Jesus já aguardava com brasas acesas e esperando para alimentar junto deles. Às vezes nós sentimos essa mesma dúvida quando nós olhamos para Jesus Eucarístico no altar. Será que é Jesus? E nós temos medo de perguntar. Mas é Jesus. É aquele que salvou a nossa vida. É aquele que nos chama novamente para lançar as redes em águas mais profundas. E é aquele que nos chama a alimentar, a estar do lado dele nessa caminhada. A terceira vez que ele convida e a terceira vez que ele aparece. Que nós possamos pedir à Trindade que nos abençoe nesse dia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Cristo ressuscitado. Aquele que apareceu, aquele que nos encontrou e aquele que nos mostra o desejo de estar cada dia mais próximos, alimentando, orando e conversando, assim como nós, a cada dia. Que o Senhor possa nos proteger e abençoar nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.